O Milagre de Anna Sullivan é um filme baseado em uma história real, onde nós conhecemos a história da professora Anna Sullivan, que, após ser chamada pelos pais de uma garotinha chamada Halle Kelly, que é uma garota cega e surda, o, a doutora Anne enfrenta a difícil tarefa de não só ensiná-la a se comportar, mas também ensiná-la a se comunicar e entender o mundo que a rodeia, mesmo que ela não possa vê-lo ou ouvi-lo. Durante um tempo, a doutora vive na casa dos Keller para ensinar a Anne. Só que seu comportamento e agressivo e, e mimado faz da tarefa muito mais difícil do que talvez ela poderia do que ela realmente deveria ser. Anne é uma garota muito frustrada e incontrolável que derruba, chuta e quebra as coisas e também ataca as pessoas quando se sente zangada ou frustrada. O maior problema é que esse comportamento da Haley é, não é repreendido pelos seus pais. Não da forma que deveria. O que faz com que. O que faz com que sua educação, sua forma de interagir com as pessoas seja muito problemática. A tal ponto que até cogitam em mandá-la para um asilo. Coisa que a mãe dela é contra, e principalmente a doutora Anne, que tem um passado traumático envolvendo ela e seu irmão, que acabou morrendo em um desses asilos estaduais, na verdade. Anne a Ellen é tem não tem só o problema de suas capacidades limitadas de sentir o mundo, pelo menos na questão, pelo menos nas principais formas que usamos para perceber o mundo à nossa volta, como a visão e a audição. Seu maior problema é que seus pais são extremamente permissivos com seu comportamento, o que torna tudo muito mais difícil. Isso é visto principalmente em dois momentos. O primeiro é quando Ellen ah, agride a doutora Anne, a professora Anne, e, e para acalmá-la, sua mãe lhe dá um bolo. Embora a intenção fosse simplesmente acalmá-la com um doce, o problema, o problema é que, bom, a intenção dela era acalmar Ellen usando o doce, mas de forma indireta, ela está ensinando a sua filha que agir dessa forma lhe dá uma recompensa em forma de doce. O que só piora a situação, porque ela entende que se continuar agindo daquela forma, ela receberá uma coisa boa em troca. Outro momento é no café da manhã, onde a Ellen simplesmente fica rodando, não se senta, ela simplesmente fica rodando a mesa e pegando a comida do prato da família. Coisa que todos eles simplesmente deixam. Algo que uma pessoa não deveria fazer e é um comportamento que deveria ser repreendido, mas seus pais simplesmente a deixam agir assim. Até mesmo seu irmão, que mesmo agindo muitas vezes de forma negativa com sua irmã, sempre fazendo algumas piadinhas, ele também nunca a repreende.
e outras partes se demonstra tão preocupado, realmente preocupado com ela em tê-la longe. A professora Annie Sullivan percebe isso, que essa permissividade dos seus pais é um obstáculo para a sua educação. Ela tem que aprender sobre limites e sobre respeitar o limite dos outros. Então ela toma uma medida um pouco mais drástica: separar a Ellen dos seus pais. Viver com ela em um local mais isolado para poder ensiná-la sem a intromissão deles e sem sua superproteção. O, as primeiras tentativas não foram frutíferas, já que Anne percebe a sua professora como uma presença negativa, se esconde, a agride, tenta escapar dela, mas, é, mas Ellen não desiste. Mas Anne não desiste, a professora Anne não desiste. E com o passar, e por volta de 2 semanas, ela consegue ensinar a ela algumas palavras e, e a ser mais paciente e educada. Entretanto, seus pais continuam sendo uma ameaça em potencial para a evolução de Ellen, já que já que sua ânsia por tê-la de volta, eles eles não dão a doutora mais tempo para que possa para que possa educar a Ellen. No final das 2 semanas, embora o comportamento de Ellen tenha se mostrado calmo, mais calmo e mais paciente e comportado, ela ainda não entende como a linguagem funciona. Ela só sabe imitar palavras usando a linguagem de sinais. Mas isso não é o suficiente. Ela não sabe o que essas palavras realmente querem dizer. Quando chega o final das 2 semanas, os pais da Ellen vêm para buscá-la. Mas o que frustra a doutora Anne, porque ela teme que o comportamento dos seus pais volte a aflorar aquela criança mimada que nada incontrolável, que nunca vai aprender a viver com outras pessoas, com as demais pessoas. E infelizmente ela estava certa. Ao retornar para esse ambiente permissivo e é, exageradamente piedoso, esse comportamento começa a voltar a se manifestar. Mas no final, Anne finalmente parece despertar sua curiosidade e entender e começa a realmente entender o que o que é aprender. Como se como se ao sair dessa bolha que seus pais a envolveram, finalmente fez com que sua mente se abrisse para uma curiosidade em relação ao conhecimento, em relação às palavras e ao que elas representam. Ao final do filme, somos informados que na vida real a professora Annie Sullivan finalmente foi professora da Ellen durante toda a sua vida.
E Ellen conseguiu superar suas limitações, não só físicas, mas também comportamentais. E que se formou como uma advogada na luta pelos direitos a, pessoa, a, a pessoas com deficiência e e a igualdade e a igualdade social, sendo condecorada com a medalha da liberdade. O filme mostra que muitas vezes o comportamento superprotetor dos pais causa mais malefícios ao desenvolvimento de uma criança do que benefícios. Isso especialmente para crianças portadoras de deficiência, como principalmente para crianças com deficiências sensoriais ou mentais. Às vezes, não é só uma questão de como o do quão limitado fisicamente é uma criança com deficiência, mas também como sua própria família pode limitá-los, super protegendo eles e impedindo que possam evoluir como pessoas.